Quinta-feira, 26 de fevereiro, você confere no seu Jornal da Rede. Rússia classifica como provocação dos Estados Unidos incidente envolvendo militares cubanos e lancha com bandeira norte-americana. STF condenou por unanimidade os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O Hospital das Clínicas da USP foi eleito pelo quarto ano consecutivo como um dos melhores do mundo. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. A Rússia classificou como uma provocação dos Estados Unidos o incidente envolvendo militares cubanos e uma lancha com bandeira norte-americana. O confronto ocorreu nesta quarta e deixou 4 mortos e 6 feridos. Segundo o governo de Havana, a embarcação vinha da Flórida e os ocupantes atiraram contra os soldados após serem interceptados. Dentro da lancha foram encontrados fuzis, pistolas e coquetéis Molotov. Os sobreviventes teriam confessado que o objetivo era realizar uma infiltração com fins terroristas. O Kremlin afirmou que a situação está se agravando e que os guardas cubanos apenas defenderam o território. Do outro lado, o governo Trump abriu uma investigação independente para apurar o caso. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos vão responder de acordo com o que for descoberto, viu? E olha, o episódio acontece num momento de crise energética na ilha, agravada pelo embargo do petróleo determinado pelos americanos. Vamos mudar de assunto? Um incidente impressionante foi registrado por câmeras de monitoramento em Omaha, no Nebraska. Um buraco enorme se abriu no meio de uma via movimentada e engoliu 2 veículos que estavam parados no semáforo. O caso aconteceu nesta terça em um cruzamento perto de uma universidade. As imagens mostram o momento em que um carro e uma picape caem na cratera assim que o chão cede. O motorista da picape conseguiu sair sozinho, enquanto o condutor do outro veículo precisou de resgate. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo o Departamento de Obras Públicas da cidade, o buraco foi causado pelo rompimento de uma tubulação de água. A área, que consta com muitos restaurantes e lojas ali, segue sendo monitorada pelas autoridades locais. É hora de vir para o nosso país, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu lá em março de 2018, no Rio de Janeiro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Confira as penas definidas pela Justiça. Vou explicar para vocês. Os irmãos Brazão foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão por duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa. O ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, recebeu pena de 18 anos por corrupção e obstrução da Justiça. O major da Polícia Militar, Ronald Paulo Pereira, foi condenado a 56 anos. Já o ex-assessor Robson Calixto Fonseca pegou 9 anos de reclusão. Segundo o voto de Moraes, a execução foi motivada por interesses políticos e pela atuação de Marielle contra o loteamento clandestino de milícias. O ministro destacou que o crime foi marcado por misoginia e discriminação. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o caso feriu todo o país e questionou a impunidade. O ministro Flávio Dino criticou as falhas nas investigações iniciais, que, segundo ele, foram feitas de forma dolosa para proteger os culpados. E olha que saiu na mídia, né? Aí você imagina esses casos aí que levam tantos anos para serem julgados, quando não saem na mídia. Esse caso específico foi em 2018, está sendo julgado só agora. A liquidação extrajudicial do Will Bank pelo Banco Central deixou milhões de clientes com dinheiro bloqueado e sem prazo para reembolso. O banco digital tinha cerca de 12 milhões de correntistas, muitos de baixa renda, que agora não conseguem pagar contas básicas como aluguel e luz. 7 instituições ligadas ao grupo do Banco Master já foram encerradas desde novembro. O reembolso será dividido em 2 grupos. Quem tinha investimentos em CDB ou letras de crédito está coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, com um limite de R$ 250 mil. Já os clientes com conta de pagamento não têm cobertura de fundo. Por lei, esse dinheiro fica separado do patrimônio do banco e deve ser devolvido integralmente, mas isso só vai acontecer
depois que o liquidante concluir a lista oficial de credores. No dia 13 de fevereiro, o FGC antecipou o pagamento para quem tinha até R$ 1.000 a receber. No entanto, quem possui valores maiores segue na espera. Especialistas orientam os clientes a guardar extratos e comprovantes de saldo. Nossa, gente, tá todo mundo tão no online que o pessoal não imprime, não guarda mais nada, não printa, né? Vale lembrar que a liquidação não cancela dívidas. Faturas de cartão e empréstimos continuam vencendo e devem ser pagos para evitar juros e nome sujo. Agora o assunto é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que homologou um acordo que impõe restrições ao empresário Pablo Marçal por 2 anos. E veja só as restrições. A medida suspende a ação penal sobre a divulgação de um laudo falso contra Guilherme Boulos nas eleições de 2024. Pela decisão, Marçal está proibido de frequentar bares, boates e casas de prostituição. Além disso, o empresário deverá se apresentar à justiça a cada 3 meses e não pode sair da comarca sem autorização. O acordo também prevê o pagamento de R$ 5.000 por uma entidade social. As perícias da Polícia Civil e da Polícia Federal já haviam confirmado que o documento publicado por Marçal era falso. Vale lembrar que Pablo Marçal segue inelegível até 2032 por causa do uso indevido de redes sociais durante a campanha para a prefeitura. O dono da clínica que emitiu o laudo rejeitou o acordo e continuará respondendo ao processo na justiça. E subiu para 4 o número de vítimas que denunciam o desembargador Madit Nofef Laufar por crimes sexuais. Nessa quarta, mais 2 pessoas prestaram depoimento por vídeo ao Conselho Nacional de Justiça. O magistrado do Tribunal de Justiça de Minas ganhou repercussão nacional após absolver o homem de 35 anos que estuprou uma menina de 12. Entre os denunciantes está um primo do desembargador que afirma ter sido vítima de uma tentativa de abuso aos 14 anos. Saulo Laufar, hoje com 42, diz que decidiu falar após ver a decisão do parente no caso da menina. Ele relatou que, na época, o magistrado ligou pedindo para que nada fosse revelado. Diante da pressão de um recurso ali no Ministério Público, o desembargador voltou atrás na decisão anterior. Ele restaurou a condenação e decretou a prisão do homem e também da mãe da criança. Os 2 foram presos nessa quarta no Triângulo Mineiro. O TJ de Minas informou que abriu um procedimento administrativo para apurar as condutas do magistrado que preferiu não se manifestar. Agora vamos falar de um caso aí, olha, que já deu uma repercussão aí nacional. Uma jovem de 22 anos foi morta pelo ex-namorado dentro do shopping Golden Square em São Bernardo do Campo. O crime ocorreu na noite de ontem na joalheria onde a vítima trabalhava. Segundo a polícia, Cibele Monteiro Alves foi atacada com uma faca no pescoço porque o agressor não aceitava o fim do relacionamento. O criminoso Cássio Henrique Zampieri manteve a jovem como refém até a chegada da PM. Os agentes precisaram atirar contra o homem para entrar na loja. Olha, Cibele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O agressor foi baleado e está hospitalizado sob escolta policial. Assim que receber alta, ele vai ser transferido para o centro de detenção provisória. A vítima já tinha registros anteriores contra o ex-namorado e possuía uma medida protetiva de urgência. Clientes e funcionários relataram momentos de pânico e precisaram se esconder em banheiros e almoxarifados durante os disparos. O shopping lamentou a morte da funcionária e disse que está oferecendo apoio à família. O caso foi registrado como feminicídio. Vamos vir para o nosso Auto GT? A GCM de Guarulhos prendeu 2 homens por tráfico de drogas em operações nos bairros Gopuúva e Jardim Álamo. No total, foram apreendidos 2,5 kg de entorpecentes. A primeira prisão ocorreu na noite de segunda, quando equipes do Canil detiveram um suspeito com porções de cocaína, maconha e dinheiro em espécie. Na manhã de terça, outro indivíduo foi preso pela Inspetoria Norte do Jardim Álamo. Com ele, os guardas encontraram mais de 800 porções de drogas prontas para venda, além de celular usado no crime. Os 2 foram autuados em flagrante e a GCM afirmou que vai intensificar o combate ao tráfico para garantir a segurança na região. E uma mulher que estava foragida da justiça lá da Paraíba foi presa nesta terça na cidade de Arujá. A prisão ocorreu na estrada de Montenegro depois que a polícia abordou o marido da suspeita. Ao ser informado sobre o mandado em aberto, o homem indicou o endereço onde o casal morava.
A mulher era procurada pelo crime de estelionato com um mandado expedido pela 4ª Vara Criminal de João Pessoa. Aos policiais, ela afirmou que desconhecia o processo judicial e não ofereceu resistência. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Arujá. Olha que coisa! Um suspeito de 17 anos foi espancado por moradores no Jardim Casa Branca, na cidade de Suzano, depois de tentar furtar uma moto. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que um indivíduo tenta dar partida no veículo e é derrubado por um homem que saía de uma casa. Logo em seguida, outras 3 pessoas aparecem e começam as agressões com socos e chutes. O suspeito foi levado para o hospital de pronto atendimento na cidade e depois apreendido pela polícia. Os homens que participaram do espancamento fugiram do local antes da chegada dos agentes. O caso foi registrado como tentativa de roubo na Delegacia Central de Suzano. E no próximo bloco tem inscrições abertas para oficinas de personal organizer em Guarulhos. E mais, começa nesse final de semana a venda para os ingressos do Suzano Music Festival. Fica aí que a gente volta já já com o seu Rede Alta Tietê para você. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a oficina gratuita de uma profissão que tem ganhado destaque, personal organizer. O curso é voltado para mulheres que desejam aprender técnicas profissionais de organização para ambientes residenciais e corporativos. As aulas acontecem ao longo do mês de março em diversas unidades da Casa da Mulher Guarulhense. A programação começa nesta segunda, 2 de março, na unidade dos Pimentas. Nos dias seguintes, as oficinas passam pelos bairros Haroldo Veloso, Vila Galvão, Bom Clima e Recreio São Jorge. Os encontros serão sempre às 9 da manhã até o meio-dia. As interessadas devem garantir a vaga pelo telefone 2472-1213. Durante as aulas, a professora voluntária Fabiana Santos vai abordar temas como a divisão de tarefas domésticas e benefícios da organização, além de uma parte prática para tirar dúvidas. E o número de testamentos registrados em Mogi das Cruzes teve uma alta de 42% em apenas um ano. O povo está tendo dinheiro para deixar testamento, né? Segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a cidade atingiu um recorde histórico com 110 registros no ano passado. Em 5 anos, o aumento do planejamento sucessório chegou a 77%.
O testamento permite que o titular defina a distribuição de bens herdeiros ainda em vida, mantendo o conteúdo em sigilo. Sem o documento, a herança segue a ordem prevista no Código Civil. Caso não haja parentes ou herdeiros identificados, os bens podem ser destinados ao Estado. O registro pode ser feito presencialmente em qualquer cartório de notas ou pela internet. Para isso é necessário apresentar documentos pessoais, informações sobre os bens e 2 testemunhas maiores de 18 anos. O formato online, a assinatura é feita por videoconferência com certificado digital. O pessoal está se planejando, às vezes até uma pequena coisa, um pequeno bem que você tem, você quer deixar para alguém, né? E compensa fazer o testamento. Agora o assunto é outro, o assunto é festa, é confraternização, né? As vendas para o Suzano Music Festival começam nesse domingo, dia 1º de março, a partir do meio-dia. O evento faz parte das comemorações dos 77 anos de Suzano e acontece entre os dias 9 e 12 de abril no Parque Municipal Max Pfeffer. A organização orienta o público a ficar atento, pois a procura dos ingressos promete ser intensa. A programação reúne grandes nomes da música nacional. Na quinta, dia 9, o show principal é do cantor Leonardo. Na sexta, é a vez do Murilo Huff subir ao palco. O sábado terá uma noite agitada com Léo Santana e a dupla Maiara e Maraísa. E o encerramento do festival no domingo fica por conta do grupo Roupa Nova. Olha, vai encerrar ali em grande estilo, na calma, pessoal. As vendas desse domingo são voltadas para camarotes e áreas VIP. A prefeitura ainda não confirmou se haverá troca solidária de ingressos para os demais setores. O festival será realizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Vale muito a pena conferir. Vamos de notícia boa? O Hospital das Clínicas da USP foi eleito pelo 4º ano consecutivo como um dos melhores do mundo. Segundo o ranking da revista Newsweek, o HC subiu 21 posições e ocupa agora a colocação de número 189 no mundo, gente. A unidade é a única no setor público brasileiro presente na lista das 250 melhores instituições globais. O levantamento avaliou mais de 2.500 hospitais em 32 países. Os critérios incluem pesquisas com profissionais de saúde, métricas de qualidade e satisfação dos pacientes. O secretário de Estado de Saúde, Eleusis Paiva, comemorou o resultado e afirmou que o avanço reflete o esforço em ampliar o acesso à alta complexidade no SUS. Outro destaque foi o Hospital Regional do Vale do Paraíba, que aparece na 41ª posição entre os melhores do Brasil. Com isso, a Rede Estadual de São Paulo consolida 2 unidades públicas no topo do ranking nacional. Vamos mudar de assunto? Um bar em Washington, nos Estados Unidos, promoveu uma ação inusitada durante o discurso do Estado da União na noite de terça. O estabelecimento ofereceu cerveja grátis até que o presidente Donald Trump fizesse o primeiro insulto. A promoção durou mais do que esperado e terminou apenas 45 minutos após o início da fala. Frequentadores e o gerente do bar apostavam que o primeiro ataque viria em no máximo 10 minutos. No ano passado, Trump havia levado apenas 9 minutos para iniciar as ofensas do Congresso. A rodada, só por conta da casa ali, acabou quando o presidente chamou os adversários políticos de corruptos. O discurso de Trump durou 1 hora e 48 minutos, sendo o mais longo da história. Eu falei aqui no jornal, né? A cerimônia foi marcada por bate-boca com democratas sobre imigração e defesa da economia. O presidente chegou a ser chamado de mentiroso por uma deputada durante a fala no Capitólio e, com certeza, esse lugar que distribuiu cerveja deve ter levado um grande prejuízo, viu? Aproveitando que a gente está falando desses assuntos, agora vamos falar da cantora Ivete Sangalo, todo mundo conhece, né? Ela está internada no Hospital Aliança, em Salvador, após sofrer uma indisposição nessa quarta. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista apareceu com olho roxo e um ferimento no rosto. Ela explicou que teve uma diarreia intensa que causou desidratação, queda de pressão e levou a um desmaio e a queda no chão. Ela acabou se machucando muito, né? Ivete tranquilizou os fãs e disse que está sendo assistida pela família e por uma equipe médica. Segundo a assessoria, ela deve realizar exames de rotina e segue em observação. O problema de saúde ocorre apenas 1 semana após o encerramento do carnaval. Sobrecarregou o corpo, sentiu, né? Na folia desse ano, Ivete comandou o bloco Coruja e puxou um trio Pipoca no circuito Campo Grande, onde cantou com Daniela Mercury. A cantora encerrou o carnaval 2026 com o hit Vampirinha. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar que ela se restabeleça bem. Agora é aquele momento de falar de previsão do tempo aqui no seu jornal. Será que a gente está acertando aí as previsões?
Na sexta-feira, na cidade de Suzano, a gente vai ter uma quedinha nas temperaturas e chuva no decorrer do dia, mínima de 17 graus e máxima de 23. Em Arujá, o cenário se mantém com mínima de 16 e máxima de 24 graus. E no próximo bloco tem um Resenha na Rede com Lucas. Fica aí que tem muita coisa boa de esporte para você. Olá, sou o Padre Luiz Alberto Hidalgo, pároco da Paróquia Santa Rita. Estou entrando em contato com você, fiel e devoto da nossa padroeira Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Em nossa paróquia temos uma réplica do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, a única réplica aqui em São Paulo. Por isso que queria vir convidar você para crescer na sua fé, conhecer a nossa imagem e realmente poder alcançar essas graças que você tanto está precisando para pedir para Deus, por intercessão de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. E também agora estamos com algumas novidades que estão justamente ligadas à nossa paróquia Santa Rita com a festa nordestina. E é isso aí, gente. A festa nordestina esse ano fará 18 anos. Está ficando adulta. E por isso nós temos bastante novidades, né, padre? A gente vai trazer novamente as quadrilhas que vocês que participaram do evento gostaram, mas tem pessoas que não foram ao evento e que lamentaram não ter visto o concurso. Esse ano nós teremos um pouco mais robusta, né, essa apresentação. E teremos novidades também de layout, as atrações, datas, vem aí novidade para a data desse evento. Será um evento sensacional para todo o nosso público, família. E teremos novidade nas datas. Fique atento que em breve vamos anunciar. Contamos com sua presença. Fala pessoal, seu Resenha na Rede de hoje já chega te atualizando de tudo que rolou nesse Brasileirão no meio de semana. E olha, já adianto que os gigantes paulistas estão bem. Quer dizer, quase todos. Nessa quarta-feira, o São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. De olho no choque rei pelo Paulistão, Crespo poupou titulares e mesmo assim manteve a boa fase da equipe. No início do segundo tempo, Morisco dividiu com Tapia na área e acertou o chileno com um soco. Após revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti para o tricolor, Cauli converteu a cobrança e fez seu primeiro gol pelo clube, gol da vitória dos comandados de Hernan Crespo, que agora chegam a 8 jogos de invencibilidade. É a maior sequência do treinador nessa segunda passagem pelo São Paulo. O argentino agora busca superar o próprio recorde de 14 partidas sem derrota em 2021, lá naquela primeira passagem dele pelo São Paulo. E um pouco mais tarde, o Corinthians foi a campo enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e conseguiu um empate, mesmo com o time bem modificado. No geral, o Timão jogou mal e viu o Cruzeiro abrir o placar sem muitas dificuldades, com um belo chute de Matheus Pereira. E apesar do Corinthians pouco oferecer perigo, a Raposa também não pressionava muito e não conseguiu ampliar o marcador. No segundo tempo, o Timão melhorou e chegou ao empate num cabeceio de João Pedro Choca, após cobrança de escanteio de Rodrigo Garro. O alvinegro quase virou o jogo na reta final, mas viu Cássio salvar a finalização de Memphis com o joelho. Com o resultado, o Cruzeiro permanece na zona de rebaixamento com 2 pontos em 4 jogos. Já o Corinthians, que atuou com essa escalação diferente, também de olho na semifinal do Paulistão, chega a 7 pontos e figura no G4 do Campeonato Brasileiro. Ao apito final, o técnico Tite foi vaiado pela torcida cruzeirense, após o 4º jogo sem vitória na Série A. Já no último jogo da noite, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1 na Arena Crefisa Barueri e segue na liderança do Campeonato Brasileiro após 4 rodadas. Vitor Roque e Alan marcaram para o Verdão, que abriu vantagem com menos de 15 minutos de jogo. Lúcio Acosta foi quem diminuiu para a equipe carioca. Foi um confronto movimentado entre 2 times que brigam pelo topo da tabela, mas quem levou a melhor foi o Verdão, que agora também já vira aquela chave para o Paulistão.
E olha, depois de muita luta, já que eu falei de Paulistão, agora é hora de falar dessas semifinais da competição. Nesse fim de semana, Palmeiras, São Paulo, Novo Horizontino e Corinthians entram em campo de olho na vaga para a grande final do Campeonato Paulista. No sábado, às 8h30, Novo Horizontino e Corinthians se enfrentam em Novo Horizonte. E já no domingo, no mesmo horário, Palmeiras e São Paulo duelam no Choque Rei. E olha, observações aqui que valem ser destacadas. São jogos apenas de ida, ou seja, é um mata, não é um mata-mata, não é ida e volta. Perdeu, tá fora. Caso de empate, decisão vai para os pênaltis. E aí sim, na final, a gente terá aquela questão do jogo de ida na casa de um, jogo de volta na casa do outro, assim como foi no ano passado. Então, a principal mudança do Campeonato Paulista nesse ano se deu mais pela primeira fase da competição. De resto, ali o mata-mata do torneio segue nos mesmos moldes da edição passada. Então, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam. Palmeiras e Novo Horizontino têm os mandos dos jogos por conta ali das posições nas tabelas, a junção de resultados, né, até dessa rodada de quartas de final que tivemos, também culminou para isso. Então, teremos o clássico entre Palmeiras e São Paulo e depois o jogo entre Novo Horizontino e Corinthians, melhor, inverso, primeiro jogo do Timão, depois o clássico no domingo. E aí sim, na semana, teremos início essa disputa da grande decisão do Campeonato Paulista, com jogo de ida e volta. Para você, quem é que passa? Será que teremos mais um clássico na final? Será que vai dar zebra e o Novo Horizontino vai passar? Querendo ou não, apesar da boa campanha da equipe de Novo Horizonte, não podemos negar que seria uma zebra não ver, dois gigantes na grande decisão. E é isso, pessoal. Seu Resenha na Rede vai ficando por aqui. Segunda-feira traremos mais atualizações desses jogos do Campeonato Paulista, também as definições do que vem por aí, de Campeonato Brasileiro, Suzano Vôlei e Mogi Basquete. Estão um pouquinho em off nessa semana, mas voltam a jogar aí nesse início do mês de março. E claro, você fica atualizado de tudo por aqui. Até mais!